com grande satisfação que eu estou aqui nessa casa de oração das Irmãs Europeias. Sinto muito bem dos ambientes religiosos. Toda a minha formação católica, uma família assim como os Arruda, com uma tradição de educação, de formação. Eu também tive uma tia religiosa, que era da Irmãs Visitadoras, né, ou Visitadinas, do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho mais alto, Marcelo. Três tias catequistas, que era do lado do pai. Do lado da minha mãe, também tinha uma tia catequista. Marcelo, para falar um pouquinho mais alto, estão pedindo. Do lado do pai, o que é? Do lado do pai, meu pai era advogado, advogado e professor. E também como o capitão Miguel Ed era ligado à história. Isso fez com que os filhos tivessem um interesse muito grande pela história. Daí porque eu estou no Instituto do Ceará, que é o Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico. Então eu tenho realmente uma ligação com a história. Nesse aspecto sou comum com a Ana Margarida, como mestre e historiadora. E para mim é uma alegria estar com vocês. Eu conheço a família de muito tempo. Eu fui aluno do Colégio Vila Jorge, onde a Cleide estudou, e eu cheguei a ter 7 irmãos, a toda de 7 irmãos, passaram pelo Colégio Vila Jorge. Então eu fiz um pequeno texto, espero não cansá-los, sobre o presente lançamento. Foi com imenso júbilo que recebi da minha amiga Ana Margarida o convite de sua irmã Lúcia Arruda para apresentar o seu último lançamento literário. A ocasião torna-se festiva e comemorativa por acontecer nos aniversários de nascimento de 2 religiosos do clã dos Arruda. E por assinalar o nosso 100º discurso na forma escrita, dos quais 51 deles pronunciados em eventos dessa natureza. Em 2011, Lúcia Arruda, religiosa da congregação de Nossa Senhora do Retiro no Senado, publicou o livro Mulheres na Vida de Jesus, a história dos primeiros discípulos, editado pela Paula. Em 2012, essa autora lançou Risos e Lágrimas em Betânia, a amizade na vida de Jesus, pela mesma editora católica. Essas 2 obras, tal como a de hoje, foram objeto de resenha do nosso lado, que ganharam publicação do Boletim Informativo da Sociedade Médica São Lucas, dos números de julho de 2012, julho de 2013, dezembro de 2014, essa mesma obra. Irmã Lúcia Arruda nasceu em Fortaleza, do seio de uma família de larga tradição católica, sendo sobrinha neta do comendador Ananias Arruda, liderança política em Paturité, cujos feitos nos campos sociais e religiosos perduram até os dias de hoje, nessa aprazível cidade serrana. Lúcia Arruda licenciou-se em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Ceará e graduou-se em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte. Condições essas que se aliaram à tradição paterna de cultivar o gosto pela história, por quando ela, filha do professor e historiador Miguel Ed Arruda, irmã da médica e historiadora Ana Margarida Gustavo Arruda Rosenberg. Atualmente ela mora na capital mineira, onde exerce o seu ofício missionário, notadamente como orientadora de retiros espirituais. Por ora, na sequência da exitosa linha editorial de alcance nacional, Lúcia Arruda brinda seus muitos leitores com mais uma nova obra literária, titulada Tempestades e Calmarias, a história de Tiago e João, que manterá a bem-sucedida trajetória dos seus títulos precedentes, mercê da sua concepção e da sua primorosa escrita. Esta recente publicação está centrada na vida dos apóstolos Tiago e João, apelidados por Jesus Boanerges, que significa os filhos do pulão, de temperamento impetuoso e impulsivo, de 2 irmãos, filhos de Zebedeu, receberam da parte de Jesus um tratamento especial. Assim como o pai,
Eles eram pescadores do lago de Genezaré, em cujas margens se localizava a aldeia de Betsaída, a casa da pesca, onde todos eles viviam. Na obra dada à estampa, a autora reconta, sob a forma narrativa, acontecimentos da época de Jesus, com citações extraídas dos livros sagrados de nossos irmãos hebreus e do Novo Testamento, relatados pelos evangelistas, escoltada em pesquisa atualizada, suportada por mais de 20 referências bibliográficas. O livro contém 11 capítulos e arrola 95 notas de rodapé, que auxiliam a contextualização da época, descortinando os percalços do itinerário fascinante e a transformação que os dois discípulos experimentaram no seu relacionamento com o Mestre, consoante dispõe o texto da divulgação oficial elaborada por sua editora. Desperta atenção em seus capítulos derradeiros a discussão que Lúcia Arruda explicita sobre as várias correntes do messianismo judaico, na qual haveria preponderância da chegada de um Messias libertador que, a exemplo de Moisés, livrou os judeus do cativeiro egípcio. Os descendentes de Abraão aguardavam um herói salvador que os liberasse do jugo romano e restaurasse o reino de Israel em cumprimento de suas antigas profecias. Com base na premissa acima reportada, a escritora conduz uma arrojada hipótese sobre o papel de Judas Iscariotes como traidor do Filho do Homem, que merece ser conferido por leitores em diferentes credos religiosos e também por agnósticos. O livro em foco, que está sendo lançado hoje em Fortaleza, em 28 de fevereiro, configura um vistoso resultado editorial por todo o Brasil, à conta da impressionante compra já efetuada por incontáveis leitores, um público cativado nas edições anteriores da mesma autora, que não se contentará em rotular sua produção de uma trilogia, pois a irmã Lúcia tem competência e saber para explorar esse maravilhoso filão literário. O livro Tempestade com Marias, a história de Tiago João, de Lúcia Arruda, originalmente impresso em São Paulo, pela editora Paulus, pode ser encontrado nas livrarias Paulus e em outras livrarias, e também disponibilizado digitalmente para aquisição. Muito obrigado, parabéns. Parabéns a seus familiares. Muito obrigado.